Edu cruzando bola. Sai o arqueiro Donato. Sonho aqui. Para a cobrança, Evair. O Sampaio vem lá de trás para dar algum recado pro matador. Olha lá. Encostou nele e cochichou no escutador de bolero dele. Vai de pé direito a cobrança de Evair. Lá vai ele. O Evair que chegou numa troca, ele dando dinheiro também pelo Careca Bianchesi. Logo depois do Careca Bianchesi viver sua única boa fase no Palmeiras. E eu era contra. Tinha que deixar o Careca Bianchesi e o Evair ficava lá, com a hernia de disco dele no Atalanta. Ainda bem que eu não era dirigente do Palmeiras. Há 3 anos que eu estava jogando na Itália, nunca senti aquele problema, por isso nunca senti dor, nada. Por isso foi uma polêmica criada por certas pessoas. E foi até uma surpresa, porque teve uma repercussão muito grande, né? E as pessoas diziam que o Palmeiras tinha contratado um cara bichado, tudo. Isso. Vai entender o porquê, em março de 92, o Palmeiras afastou o Jorginho, o Ivan André e o Evair. Alegação: deficiência técnica. Foi o que o Tipulo e o Nelsinho alegaram na salinha quando eu fui chamado para ser comunicado, né? Foi por deficiência técnica. E um puta jogador daquele, os caras falaram assim, não pode, né? A gente mesmo jogador falou, pô, como é que pode, né? Não podia se meter. E na mesma semana que a gente afastou o Evair por 5 meses, tivemos o maior acerto da década, que foi o acordo com a Parmalat. Nós queremos comprar um time brasileiro, então eles queriam comprar o Paulista de Jundiaí. Falei, logo o Paulista, que tem o nome de Leite, você vai comprar o Paulista com o nome de Leite, você vai botar a Parmalat, que produz leite. Se você vai fazer uma ação de marketing, você tem um prato cheio, claro que eu falei isso com interesse, né? Tem um prato cheio, é um time brasileiro que está anos sem ser campeão, né? E que na verdade, é um time de grande prestígio, né? E que vai te dar a oportunidade de fazer uma ação de marketing extraordinária, né? Resposta da Parmalat, mas o Palmeiras aceita. Veja o nível. Nós, né, de terço na mão, faltando umas 5 madrepérolas ali para completar o terço, né? De tanto que estava gasto. E faz com o Palmeiras. Não, o Palmeiras aceita, nós conversamos lá, então, puxa, o Palmeiras, então vamos fazer com o Palmeiras. Muita gente, quando soube do projeto, diz, então o Palmeiras vai vender o clube para aquelas coisas, né, que francamente é difícil. A própria torcida uniformizada me cobrou várias vezes, a Parmalat não faz nada, botaram fora a Parmalat. Né? Parmalat é ilusão, é isso aí. Esse devia ser registrado nos anais do clube. Parmalat é ilusão. Parmalat nunca foi ilusão. Parmalat sempre foi solução. Às vezes fico pensando como é que podem ter aceito uma coisa tão boa. Não é normal, mas aceitaram. A Parmalat ensinou os caras, verdade que não aprenderam muito, mas ensinou como é que se dirige futebol, como é que se trata de futebol. O Palmeiras fica 10 anos na frente de todos os demais, né, que é o acordo de cogestão com a Parmalat, né, que faz o Palmeiras virar aquilo que virou, né, rapidamente, o que demonstra que o que a boa gestão é capaz de fazer. A mudança de camisa foi o seguinte, nós queríamos marcar uma mudança. Então desenhamos aquela camisa listrada, né? A primeira versão saiu péssimo, saiu um verde abacate. Um verde abacate horrível.
fato simplesmente de ser estrada verde e branco já me incomodava. Aquele verde mais claro me incomodava também muito. Foi um choque, mas eu aceitei mesmo. Achei que eram novos tempos, a gente tem que se adaptar a eles, não adianta. Claro que você vai torcer pro clube do mesmo jeito, não importa o que a camisa mudou. Mas era difícil. Mas foi um caso de amor e ódio ali. O primeiro movimento foi esse, quer dizer, o Nelson estava de saída, a gente contratou um técnico lá do Paraná, que era o Chapinha, né? O Otacílio. Retomou o Evair para a equipe, que ele estava afastado. A gente achava um jogador extraordinário que a gente tinha que recuperar. O Palmeiras tinha uma baixa estima do elenco, de tudo enorme, enorme, enorme. Eu falei, nós temos que contratar jogadores que já foram campeões em algum lugar. Nós não podemos contratar mais um, qualquer jogador, essa coisa toda. Essa camisa, verde e branca, camisa que realmente deu espaço para mim voltar ao Brasil e de poder jogar e poder estar mais perto da seleção. Eu acreditava num grande projeto, né? Uma grande empresa, junto com um time de tradição, de grande torcida. E vim para o Palmeiras, né, chegando aqui em 11º colocado no Campeonato Paulista, e o time foi se ajustando nesse ano, graças a Deus ainda a gente conseguiu ser vice-campeão paulista. Mesmo não ganhando, eu comecei a criar uma identificação com o torcedor palmeirense, porque eu fiz gol nos 2 jogos da finais. Quando acabou o jogo, a gente triste, né? O Palmeiras perdeu e tal. Só que eu fui com meu irmão no jogo e a gente ouvindo rádio na volta, o Palmeiras estava anunciando Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edmundo. Tipo, veio um pacote de jogadores. Então eu fui para casa assim, comemorando contratação, né? Uma coisa meio, né? Já no primeiro momento, nos primeiros jogos, eu vi que havia uma empatia muito grande minha para com o torcedor. Talvez pelo meu jeito sincero, espontâneo e principalmente aguerrido dentro do campo. Então houve uma sintonia e eu tinha, sei lá, no meu íntimo, a certeza de que eu tinha escolhido o time certo. Mas o mais importante também em 93 foram os jogadores remanescentes, que tinha o Sampaio, tinha o Zinho, tinha o Tonhão, tinha o Mazinho, tinha o Daniel, o Maurílio, o Giancarlo, porque eles aprenderam a absorver aquela pressão da torcida, porque os jogadores que chegaram já vinham de conquistas já. O Edmundo no Vasco, eu no São Paulo, o Roberto, que era moleque, mas já tinha passado por seleções de base. O investimento foi muito grande e o retorno foi imediato. À medida que os jogadores foram chegando, o índice técnico da equipe foi aumentando. Naquela época, praticamente, nós tínhamos 2 ou 3 jogadores para cada posição. Você tirava um, colocava o outro, o índice técnico era o mesmo. Lembro que teve uma convocação que tinha 7 jogadores do Palmeiras na seleção brasileira. Então era uma seleção em campo, né? Dançou. Antônio Carlos. Sampaio tem o lado esquerdo. Se quiser. O toque foi para o Evair. Edilson, Evair pode até espetar. Olho no lance. Foi ele. Edilson. Nunca tiveram grandes amigos dentro do elenco. Cada um gostava de rock, outro de pagode, outro de não sei o quê. E eram respeitadas essas individualidades. No Palmeiras, em 93, tinha 3 tipos de grupo, né? Tinha um pelotão, que era o Sampaio, Antônio Carlos, Evair, Zinho e Mazinho. Depois vinha o grupo do meio, que era Roberto Carlos, Edilson, Edmundo, Giancarlos, Maurílio, né? Aí vinha aquelas minhoquinhas, né? Que era eu, o Marcos, o Sérgio. Então, o grupo de cima tinha aquele conflito com o grupo do meio, né? A gente, o que fazia? A gente ganhou muito dinheiro. Eu só tinha o que fazer. Ajudava minha mãe, mandava uma grana para minha mãe e comprava carro. Então, comprava roupa, enfim. Passeava, ia nas baladas. Era estilo diferente. E isso se conflitava internamente, né? Porque os mais velhos, para eles, a melhor coisa era a concentração. Para ficar um pouquinho longe de casa. Depois eu fui entender isso. Para a gente, o que tinha de pior era a concentração. Personalidades fortes, discussões fortes.
Evair é um centroavante que se posiciona muito bem, um pivô, né? Também é outro, também tinha briga de mundo e Evair, né? Eu não sei se eles tinham uma rivalidade, porque todo atacante é fominha, né? Algumas partidas que o Edmundo driblava um, driblava dois com toda aquela facilidade que ele tinha. Aí era só rolar pro Evair, ou era para rolar pro Jean, ou era para rolar pro Maurílio, ele chutava no gol. Mas é do momento do atacante. Tinham as reclamações, só que ao mesmo tempo também tinha a genialidade do Edmundo dentro de campo. A discussão maior é para aquele negócio, toca a bola, não toca a bola, quem bate pênalti, quem bate falta, essas coisas. E o principal, né? O Edmundo é um cara que não sabe perder, não gosta de perder. Então, são dois jogadores com personalidades fortes que buscava isso, né? Vencer sempre, né? Como a gente jogava lá na frente, eu tinha pouca idade, muito ímpeto. Às vezes exagerava no drible, às vezes chutava da linha de fundo, né? Porque eu não era artilheiro naquela época, então via algumas pessoas, o Edilson, o próprio Evair fazendo os gols e eu me destacando, mas fazendo poucos gols. Então às vezes eu queria mesmo fazer gols. Acho que foi no Pacaembu, né? Num jogo contra a Portuguesa, se eu não me engano. Edmundo. Betinho tentou tirar e não deu. Esperto, experimentou, guardou. Sujo, Palestrada. Só contar uma curiosidade acerca desse gol. Eu estava nesse jogo e quando saiu esse gol tinha um torcedor correndo na Marquise do Pacaembu e a polícia se armando para buscá-lo e tal. E nessa... uma galera olhando isso que meio que chamou a atenção, a movimentação tanto do torcedor quanto da polícia atrás do torcedor. Saiu o gol e só percebeu que foi gol a hora que vi a torcida comemorando e tal. Baita golaço, e ao vivo eu não vi, que eu tava olhando pra movimentação do torcedor na Marquise do Pacaembu e da polícia armando o esquema para prendê-lo. É nóis, Palestrada. Edmundo é o nome do craque. Não me lembro bem, acho que acabou 1-0 o primeiro tempo. E aí eles que deu uma declaração dizendo que poderia estar 3-4 se eu não fosse tão egoísta. Eu entrei por último e tô vendo uma discussão lá no fundo, no vestiário, e segura daqui, pega dali. Era o Evair e o Edmundo se enrolando lá. E aí aproveitaram a minha cabeça quente, vieram em mim, eu também dei alguma outra declaração e criaram essa guerra. Aí voltamos para o segundo tempo também, acabou ali, teve uma discussão no final do jogo, depois de novo teve outra discussão, mas terminou ali no vestiário mesmo. Logo depois, o Vanderlei me afastou do time por uma briga com ele, e quem me fez voltar, quem foi o mentor da minha volta foi exatamente o Evair. Eram momentos que a gente tinha, que acho que qualquer garoto tem, de desequilíbrio, um momento de nervosismo, que você acabava discutindo com o próprio companheiro. Mas quando era para defender também, quando nós jogávamos contra os adversários, a gente colocava a cara para bater por qualquer companheiro dentro de campo. O Palmeiras teria sido campeão com o Otacílio Gonçalves, sim. Eu não sei se o Palmeiras seria campeão com o Otacílio. Gosto demais do Otacílio, né? Mas é um estilo diferente. Era um estilo diferente de comando, né? O Otacílio mais boleirão, mais paizão. Então acho que o Otacílio também ele tem uma grande porcentagem nessa conquista. E aquele grupo precisava de um pouco mais de disciplina. Não quartel, mas regras. Eu queria um treinador que soubesse trabalhar a médio e longo prazo, que era o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei com cabelo Black Power, né? Com os ouros aqui pendurados, eu falei, nossa. Eu vim para o Palmeiras não para ser o responsável por uma conquista do título, para ser mais uma pessoa com a sua experiência tentando somar para que o Palmeiras possa conquistar esse título. O Luxemburgo também estava em início de carreira, era o primeiro clube grande da carreira dele, então ele dava muita liberdade de trocar ideias, da melhor maneira como se jogar e tudo mais. Mudou da parte tática, a parte motivacional e principalmente também aquilo que o Otacílio tinha deixado um pouquinho a desejar.
que era a parte disciplinar. O Luxemburgo foi uma peça fundamental, né? Um treinador impulso, tinha diversas confusões com os próprios jogadores, de briga, de palavrão, porque o Luxemburgo toda hora chamava pro pau, vem. Quando você ia pra cima dele, ele já se escondia, né? O pessoal fala, é muito fácil comandar um time desse, não é. Porque teve problemas, né? Todo mundo sabe dos problemas que a gente teve dentro do elenco, mas o Vanderlei conseguiu reunir, unir esses jogadores e fazer com que eles jogassem dentro de campo o futebol que jogavam. Mostrou para aqueles caras que dava para ser campeão. Essa foi a grande diferença, não é a Parmalat, são os homens que fizeram isso. Quando eu cheguei, esse peso de 16 anos sem ganhar campeonato, eu reuni os jogadores e falei, olha aqui, ó, eu tô chegando agora. Nenhum de nós aqui estamos há 16 anos no clube. Nós temos agora pouco tempo aí de clube e nós temos a possibilidade de quebrarmos isso aí. E que lindo lance do Edmundo, bateu! A gente passou muito fácil pela fase de classificação. Para chegar naquela final de 93, nós disputamos primeiro um quadrangular, que, se não me engano, do nosso lado estava Guarani, Rio Branco e Ferroviária. Do lado de lá era Corinthians, Santos, São Paulo e Novo Horizontino. Era difícil, né, jogar contra as equipes de menor expressão, principalmente quando a gente ia jogar lá no campo deles, né? A gente sabia que ganhar fora já era meio caminho andado, porque depois, quando vinha jogar no Parque Antártica, aí com quase 30 mil pessoas, o time com a qualidade que tinha, ficava muito difícil. Era muito difícil o Palmeiras perder dentro de casa. Rio Branco a gente passeou. Foi um show. Ali foi para consolidar, né? Foi um espetáculo esse jogo. Realmente, eu tava no banco e dava gosto de ver o pessoal jogar. E você já, 15 minutos de segundo tempo, já começava a aquecer por conta. Nem esperava o preparador físico chamar para aquecer para entrar no jogo. E esse jogo foi um jogo dificílimo, né? Nós passamos com uma certa facilidade, mas esse jogo foi 1-0. Levou vantagem Edmundo, Edilson pintou do outro lado, procurou, falhou, ajeitou, meteu por cima. Para mim foi um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira. Não só com a camisa do Palmeiras. Nos deu ali a classificação, a final. Foi ele! Edmundo! O craque da camisa número 7. E aí fui eleito seguidamente o melhor em campo. Claro que na voz do Osmar Santos era o animal do jogo. E aí um belo dia, eu até me emociono porque foi muito marcante. E aí um belo dia eu vi o Parque Antártica explodindo, né? Com um grito au, 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 Edmundo é um animal.
E, pô, foi, sei lá, parece que foi feito pra mim. Foi muito bacana. Eu não sou muito bom com isso não, mas era au, 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 Edmundo é um animal. E o legal é que, assim, quando cantavam a minha música, cantava o estádio inteiro. Então, isso mexia bastante comigo. Quer dizer, mexe até hoje, né? Desculpa. No exato momento que a Sociedade Esportiva Palmeiras vem para o gramado no Morumbi, surge o Verdão de Parque Antártica, o primeiro... O Evair ficou 52 dias fora do time do Palmeiras por uma lesão. Primeiro jogo da final, o Evair estava no banco. O Evair me encheu a paciência querendo jogar o primeiro jogo. Eu falei, esse jogo aqui não decide, só decide o outro, Evair. Não, mas eu tô bem. Eu falei, eu sei que você tá bem, mas se você sentiu, tem você no outro jogo. Você vai ficar fora. Mas ele me pentelhou, cara. E aí nós entramos em campo ali, era uma desconfiança muito grande de que se o Palmeiras pudesse ganhar do Corinthians. Isso entrou dentro do campo no primeiro jogo. Aí naquele jogo eu acho que pesou algumas coisas, mas eu acho que pesou a fila. Criou sim uma ansiedade, um pouco de... Não medo, mas... A responsabilidade era importante, mas muito tenso foi ruim para o time. Era uma boa equipe, a equipe do Corinthians, clube de torcida, de massa. A equipe do Palmeiras era considerada a favorita, né? Pelo investimento que tinha feito. Um jogo muito nervoso, não me lembro de grandes lances desse jogo. Acho que não foi um grande jogo, foi um jogo muito tenso, na verdade. Não foi um grande jogo, não foi o Palmeiras a repetição dos grandes jogos que a gente fez durante o campeonato. O nosso time, ele jogou bem determinado, né? Jogou dentro daquilo que nós fazíamos. Fazia uma boa marcação, saía nos contragolpes bem rápido e nós tínhamos jogadores que faziam gol, né? Nós tínhamos jogadores que definiam qualquer partida. Levantou Leandro. Fora do lance, pega a falta, e o Sérgio sabe que vem chumbo do grosso, por isso que ele está preocupadíssimo lá. Vai pra bola, Moacir tá na grande área, Viola também, bateu o Neto bem. Eu mesmo, né, fui cobrado porque foi uma bola que para muitos, né, o Sérgio tinha que ter saído do gol, né, até dava para sair do gol, mas pelo fato de ter sido o Neto, né, que tinha batido aquela bola, uma bola muito difícil pro goleiro, porque ele bateu ela forte, vindo de curva, né, eu tô aqui de frente pra bola, ela veio pela marca do pênalti, alta e forte, e ali tinha muitos jogadores, né. Então, quer dizer, eu preferi ficar no gol. Falei, se eu vou ficar postado, porque se alguém cabecear, eu tô... Mas ela passou e ninguém cabeceou e eu fui acompanhando a trajetória dela. Tanto eu como o Mazinho, você vê, fomos surpreendidos, né? Aí eu fui, quando eu vi, ninguém viu o Viola ali do lado, né? Ele entrou, ele foi oportunista ao extremo. Nós não tínhamos certeza daquilo que estava acontecendo, porque houve um tumulto em cima ali. Na hora eu não vi. Talvez eu tivesse uma reação ruim. Imita mesmo. Imita aí. Eu fiquei indignado, né, cara? Você vê, a gente foi humilhado ali. Mexeu com o símbolo de uma torcida. Aí você passa a ser torcedor também. Porque se você for profissional, você não vai se importar tanto. E nós passamos a sentir na pele aquilo que o torcedor sentia. Porco, nós assumimos, nós podemos assumir. Os outros não. Que nem falar mal da família. Eu posso. Um de fora não pode. Brigar com meu primo eu posso. O cara de fora eu vou lá e massacro o cara, ajudo o meu primo. Agora, entre nós a gente briga. Mexeu com todo mundo, mexeu com toda a torcida. Acho que até na Itália o pessoal ficou chateado com aquele gol puro. A semana toda, o Verdão Catania andava pelas alamedas quase que mordendo a ponta da mesa. De tanta raiva que ele tinha, de ódio, de tudo. Ele queria lembrar, ele queria falar em 42, ele falava de tudo. Se foi no sentido de alegria, de euforia dele... É válida. Agora, se foi no sentido de menosprezar o Palmeiras, eu acho que ele errou. Como jogador, acho que não foi tanta falta de respeito. Mas como torcedor,
Eu acho que sim. Mas ele tirou um sarro, riu, brincou, né? E ainda não terminou. É uma provocação que você só faz quando você tá com os 2 passarinhos na mão, entendeu? Você brigou com um cara maior que você. Você só provoca o cara maior que você depois que ele tá desmaiado no chão, até pra ele não ver. Agora perde a bola, acabou. Corinthians sai na frente da decisão do campeonato. A gente saiu puto do estádio, né? Pensava, será que vai perder de novo, né? Era uma coisa que ficava, sabe, será que de novo? Vai ser aquela mesma história de novo. Trouxe um pouco de volta aquela angústia toda que a gente tinha passado nos anos 80, sabe? As decepções contra a Inter de Limeira, aquele quase. Perdemos esse jogo, pô, não vamos ganhar mais, de novo, tabu, essa coisa toda. E aí o Vanderlei e eu resolvemos levar o time para Atibaia uma semana. Por que me interessava levar de Atibaia? Para que eu não tivesse os 16 anos na cabeça do jogador. Afastei totalmente. Os 2 primeiros dias foram difíceis. O time estava num baixo astral muito grande, muito grande. A gente levou cômico lá para fazer brincadeiras, essa coisa toda, para poder começar a reerguer. Foi doída, foi os momentos mais duros e mais longos da minha vida, porque o tempo todo não passava os dias. Nós fomos para lá, acho que na terça-feira. Na segunda-feira, em São Paulo, eu recebia telefonema de torcedor oferecendo dinheiro, querendo saber o que vai acontecer. Nós queremos saber se vocês querem dinheiro, nós vamos fazer uma arrecadação. Nós não queremos nada disso, nós queremos ser campeão, nós queremos entrar para a história. O que nós sofremos durante a semana não foi brincadeira, não. Durou praticamente 20 dias, porque não passava, né? Você acordava, pô, chegamos segunda, acordava na terça, pô, tem quarta, tem quinta, tem sexta. E para os jogadores, você via no semblante que eles não via a hora de entrar em campo para reverter isso. Porque todo mundo dava como o Corinthians como campeão, entendeu? E o Palmeiras lá embaixo, que ia ser mais um ano de fila. E as declarações que vinham do outro lado. Na semana, eu tava trocando farpas com o Edmundo. Na hora da decisão, não é só a técnica, é a garra, é a vontade, é o vestir a camisa, é os jogadores que são identificados com o clube. E toda a criançada com camisa do Corinthians. Foi uma semana insuportável. Eu lembro que na escola era o mais chato, porque amigo, enchendo o saco e falando que seu time não ganha nada. E quando você é moleque, você não sabe se defender muito bem, né? E eu era magrinho, então não dava pra me defender nem na porrada, eu tinha que ficar quieto. A gente se reunia bastante, tá sempre no restaurante conversando, na piscina, nos quartos. Tinha as reuniões. Nós falávamos sobre o Viola, né? Que teríamos que pegar o Viola no segundo jogo. Eu não conversava com o Edmundo, mas lembro que a gente se encontrou. Até bati papo com o Edmundo. Falei, o segundo jogo a gente tem que ser diferente. Vamos deixar um pouco as coisas erradas pro lado de fora e vamos ver se a gente faz uma diferença, né? Porque nós estamos aqui para isso. E ficamos aquele dia, acho que até umas 2 horas da manhã, conversando sobre o jogo. Eu acho que foi a melhor preparação da minha vida para o jogo, acho que um dos jogos mais importantes que eu tive na minha carreira. Quem jogou foram os jogadores, mas 90% foi o Vanderlei. A semana que ele trabalhou com perfeição e a preleção dele me marca até hoje. Tinha as declarações dos jogadores do Corinthians, tinha a imagem do Viola imitando um pouco, tinha a torcida do Corinthians, tá certo? E tinha também, que nós montamos, a nossa performance da competição, vou mostrar que nós éramos melhores, porque nós tivemos, durante a competição, uma performance muito melhor do que a do Corinthians. Ele botou exatamente os 6 jogos que nós fizemos, principalmente os 2 contra o Rio Branco de Americana, e não falou nada, e ele falava sempre, organizava a defesa, organizava as barreiras, quem batia falta, quem batia pênalti, quem era o capitão, enfim, organizava tudo. Ele não fez nada, só falou assim, já provei que vocês podem, né? Então vão lá e façam. E eu que tenho o olhinho fechado, cheguei até a abrir o olho, viu? Então a gente, cara, tava tomado, assim, por uma emoção, sei lá, por uma concentração. Foi, todo mundo levantou, batendo palma e já querendo ir pro jogo. Já ia, faltava acho que umas 3 horas ainda pro jogo. Parecia que já faltava 15 minutos, mas não era. Faltava um tempão para começar esse jogo. Mas o jogador já estava com o espírito
da semana toda já. Um silêncio muito grande dentro do ônibus. Eu acho que todo mundo ali estava concentrado e desesperado para chegar logo no estádio, para poder botar para fora aquela vontade toda que os jogadores estavam. A gente pegou o caminho errado, né? Pro lado do Corinthians. Então tá todo mundo com fone de ouvido, ninguém conversava com ninguém mais, né? Tão concentrado, os caras passando com bandeira, seguiram o nosso ônibus, né? Nós encontrávamos, né, a torcida adversária e eles faziam um gesto para nós, né? E a gente abria o ônibus e dizia para eles, vamos pro estádio. Quando chegou no vestiário, eu olhava pra cara de Ivair concentrado, eu olhava pra cara de Edilson concentrado, os caras não brincando, os caras sérios. Falei, pô, será que os caras estão tremendo, né? Não, aquela ali é a concentração. Saiu de lá parecendo uns leões com fome. Eu me concentrava tanto que parecia que eu recebia um santo espírito, alguma coisa. Era aquele dia que a gente imaginava que fosse sair de campo carregados, né? Ou por um jeito ou de outro, né? Era ou como campeões ou como quem tivesse que ir pro hospital. Quando eu vi o Palmeiras entrando de meias brancas, que nem na final de 76 contra o 15, eu já me animei. E quando eu vi aquelas 11 caras de mal, 11 caras de matadores, 11 caras de Ivair, entrando no gramado, tirando a foto pra final, eu vi que aquela era uma outra história. Tava todo mundo bem concentrado para fazer daquele o jogo da nossa vida. Está valendo! Hoje é tudo ou nada. O Palmeiras vem mordido, prepara o primeiro espeto daquele lado, pode botar no meio. Olha o perigo aqui rondando a casa, não estava impedido não. Minha Nossa Senhora, o gol perdido! Edmundo! Quando aconteceu aquilo, eu falei, putz, merda, vai perder de novo, né? Não vai entrar, não vai acontecer. Eu tinha uma sensação de que era impossível o Palmeiras ganhar. Era impossível acontecer. Alguma coisa ia dar errado, ia perder de novo. Em momento nenhum eu não pensei nisso, pelo contrário. Né? Aquilo ali demonstrou que se nós tínhamos condições de criar aquilo ali, nós tínhamos condições de fazer. Eu acho que ali também já deu para ver que nós tínhamos começado o jogo de uma maneira diferente. O nosso volume de jogo foi tão grande que não deu nem tempo da gente perceber que eu perdi gol. Tentou lá Ezequiel. Olha o Palmeiras, vem em massa com o Edmundo naquele lado, na trava por baixo. Henrique marca a falta e vai sair o primeiro cartão do jogo. Foi para cartão. Não tinha como não dar cartão amarelo para ele ali naquele momento. No campo de jogo, você não vê só o lance em si, você tem que olhar a expressão do jogador. A expressão dos jogadores do Corinthians era aquela coisa seguinte, entendeu? Aqui é o seguinte, eles vão morrer, mas não vai ganhar o jogo assim. E não era por aí. E aí tentaram me intimidar. Ele irritou muito o Corinthians. Tanto é que, com 3 minutos, o Henrique foi lá, tomou um cartão. Tudo bem, vai tomar uma entrada, mas pô, você pode conversar. Não faz isso que na próxima você vai tomar um amarelo. Não, já foi e deu um amarelo, pô. Então, já no primeiro lance, com 3 minutos, era a hora. Ou eu segurava o jogo, ou a coisa poderia partir para descambar. Hoje em dia, você vê em todos os árbitros, 3 minutos ele não vai dar um amarelo. Não tem horário para dar cartão. Se a falta mereceu o cartão, em termos de critérios e regra, para mim é isso. 36 minutos do primeiro tempo, eu recebi uma bola dividida, dominei, virei, toquei o zinho. Eu já recebi, conduzi com a esquerda para dentro da área, aí a perna direita, aquela que eu errei lá no primeiro jogo, aquela que quase não era usada, aquela que só era para subir o ônibus. Olha o Edmundo, outra vez, Henrique. Deu vantagem, chegou o Palmeiras, olho no lance. Num estádio, né? Acho que o maior barulho do gol, aquele gol do Zinho. Foi um grito de tantos palmeirenses que já não estavam mais aqui presentes, mas de algum lugar eles estavam gritando gol, por isso que o grito foi tão forte. Aquele gol foi comemorado pelo Ezequiel Simone, pelo Pascoal Juliano, pelo João Gaveta, pelo Romeu Pelliciari, por todos os grandes palmeirenses em memória, né? Que não estavam presentes naquele dia. Nossa, aquilo foi o gol. Foi um orgasmo aquilo, né?
Nunca vai haver na minha vida um momento de futebol como aquele gol do Zinho. Eu quase pulei da janela, né? Tipo, minha mãe quase chamou a carrocinha pra me pegar. Quando eu vi a bola entrando assim, eu caí chorando na arquibancada. Foi uma coisa que era o impossível acontecendo, sabe? Era o impossível acontecendo. O Zinho fez o primeiro gol, eu comecei a ficar emocionado e eu fui embora do estádio. Fui embora, é assim, vou voltar, mas agora eu não assisto mais nada. Falei com o porteiro do Morumbi, falei, olha, eu sou o médico, mas para mim não dá mais. Eu vou embora, daqui a pouco eu volto. E naquele jogo ali, não sei o que aconteceu com ele, que ele deu uma sumida, não sei o que foi. Na verdade, olha, do jeito que eu estava, era mais fácil eu precisar dos meus serviços que qualquer outra pessoa, entendeu? Tinha outro médico lá, né? Se alguém... Aí eu vou te contar uma coisa, não dava mesmo para ficar. Eu não tinha estrutura. 1 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. 1 a 0, nós tínhamos ainda condições, né? Mas depois, logo em seguida, veio a expulsão do Henrique. Aí acaba atrapalhando todo o esquema tático. Edilson. Ele já tem cartão, tem que expulsar. Vai expulsar. Vai expulsar. Vai expulsar. Vai expulsar. Vai expulsar. Tá certo. Olha lá. Como é que você vai deixar o cara no campo? Tem como, pô. Olha lá, empurrou por trás e o cara já pega ele na... Eu teria expulso, assim, né? Teria expulsado mesmo, já não tem... Entendeu? Eu acho que ele... Para um jogador que joga num time de primeira divisão, que tem aí o que tal, o cara tem que ser inteligente. O Henrique mereceu o primeiro amarelo e merecia ter sido expulso aos 15 e aos 17, quando foi finalmente expulso aos 39. Ele levou pelo menos os 2 cartões de crédito amarelos do árbitro. Se o Zé Aparecido errou, foi naquele lance do Edmundo com o Paulo Sérgio. Talvez colocar para fora aquela raiva, aquela indignação, aquela semana difícil que a gente passou, eu acabei extrapolando naquele carrinho, que graças a Deus não pegou. Porque se tivesse pego, teria sido expulso, poderia ter jogado tudo por água abaixo. A entrada do Edmundo no Paulo Sérgio não é mais de que uma coisa que está guardada, da vontade que os caras hostilizaram, que não sei o quê. Ainda bem que não aconteceu nada, né? Podia acontecer. E aí, o nosso queridíssimo Aparecido segue o jogo. Segue o jogo, não foi nada. Eu tô de costa. Provavelmente, se fosse de frente para mim, talvez o Edmundo teria sido expulso, entendeu? Você vê um tape 10 vezes é uma coisa. Você vê um lance uma vez só e ele desaparecer da tua frente é outra. O Edmundo nem encostou no cara lá. Vê o filme direito que ele não encosta no sujeito. O sujeito pula, tal. Mas o outro ele gosta de pular, né? Ele é um cara meio pulador. É jogada normal. Segue o jogo, segue o jogo. E sempre fica aquela história, né? É muito melhor você dizer que você perdeu por causa da arbitragem. Quando nós soubemos a escala do Aparecido, nós já também falamos, cara, vamos ter problema nesse jogo. O Corinthians queria que apitasse o Oscar Roberto Godoy, que foi bandeirinha. O Palmeiras queria o João Paulo Araújo, que foi o 4º árbitro. E quem a Federação Paulista escolheu para apitar foi José Aparecido de Oliveira, um árbitro muito enérgico. O Corinthians foi um time que mais ganhou jogos importantes comigo apitando. Eu até tenho um carinho muito grande, até porque meus 2 filhos são corintianos. Mas corintiano doente, pode ser alguém, assim, digamos assim, que torça igual, mas mais que eles, eu duvido. E essa coisa de comprar juiz, não acredito nisso, não. Eu acho isso tudo muito fantasioso, sabe? Uma final desse porte, um cara com a história desaparecido, um profissional, trabalhava em banco e tal. Mas vale pro folclore do futebol, mas eu não acredito em nada disso. O time do Palmeiras era melhor. O que nós estamos imaginando? Reuniram-se na Federação Paulista de Futebol com empresários, representantes executivos da Parmalat e combinaram que o Palmeiras ia ser campeão. A todo risco, porque no primeiro jogo tomaram de 1 a 0. Vamos jogar segurança no segundo jogo, né? E aquele segundo jogo, a diferença abissal que houve entre os 2 times, que era a diferença de futebol que existia entre os 2 times. Então, fica tudo perde muito a graça, eu acho, aí. Não havia esquema Parmalat. Não tinha esse negócio de esquema. Eles inventaram essa história de esquema Parmalat, mas não havia como fazer isso. Isso é uma bobagem. Havia? Poxa, se havia.
Esquema de trabalho, esquema de planejamento, esquema de competência, esquema de fazer diferente do que os outros faziam. O maior erro do árbitro foi não expulsar o Edmundo e principalmente expulsar o Tonhão, que pediu para ser expulso também por infantilidade, porque ele não fez nada com o Ronaldo. Lá vai ele. Lado direito, Tonhão, lado Aquela direito. jogada eu tinha tocado, eu que toquei a bola pro Edmundo, né? Até tava indo na frente, querendo até receber a bola. Aí fui em direção dele, até para falar alguma coisa, mas de longe ele fingiu que foi me dar uma cabeçada. E esse cara tava em tumulto com o Aparecido. Aí falaram que tinha agredido, ele nem viu o negócio. Depois ele até falou para mim que ele errou. E as pessoas para compensar. Então eu tomei uma dura do Evaí. Eu vi que ele não tinha feito nada. Ele foi ali meio que de gaiato, foi inexperiente, mas ele não tinha nada com aquilo, né? Que ele foi... A arbitragem errou em confronto ao Tonhão, né? Não, quem expulsou o Tonhão foi o Ronaldo. Fui eu. Chega Mazinho, abre Edmundo pelo lado direito, ele vai tentar se meter do outro lado. Lá vem o Palmeiras, olho no lance. Questão de colocação só, né? Porque foi um gol fácil de se fazer, né? Porque a bola estava praticamente dentro do méritos do Mazinho que fez com que a bola chegasse com tanta precisão ali naquele lugar do campo. Eu ouvi um gol. Quando eu ouvi um gol, eu virei de costas. Naquela época, podia entrar bandeira no estádio. E olhando o estádio de longe, eu vi as bandeiras verdes tremulando. Aí eu falei, olha, agora eu posso voltar. O Evaí, quando faz esse gol, eu acho que aí se assentou mais as coisas no nosso time. Nosso time jogou com mais tranquilidade, com mais naturalidade. Tanto que o terceiro gol, se eu não me engano, do Edilson, a gente estava atacando acho que com 4, 5, 6 jogadores ali naquela hora. Onde batesse e sobrasse, um jogador nosso ia fazer o gol. O time deles, a gente percebeu que dentro do jogo, o nosso time tomou conta da partida. Rapaziada, nós não podemos entrar... Eles vão tentar tirar jogador nosso. Nós temos que ganhar o jogo, nós não temos que entrar na pilha deles. Não vamos entrar na pilha deles, que eles vão querer tirar. Não vão ganhar deles agora fácil. Se vocês entrarem na pilha deles, vão provocar e vai tirar jogador nosso. Então a minha preocupação era não ter jogador expulso. Bastava um empate e a conversa era basicamente essa. Era a questão de saber administrar, porque o Corinthians não tinha criado tantas oportunidades, mas era um time guerreiro. O arredondo meu aqui são os últimos 30 minutos que decidem o Campeonato Paulista de 1993. Eu sempre achei que agora ia, mas sempre é com o pé atrás, né? Mas é curioso, porque eu não conseguia mais ter a confiança cega de que com um timaço ganhava. O Edmundo pegava mano a mano, entrada da área, a gente já do banco já levantava. Vai dar alguma coisa, pode ficar tranquilo. Ou era gol ou era situação de gol. É um negócio para errar, né? É o Palmeiras que perde a Ferroviária, que empata com a Ferroviária, que perde o Inter de Jaú, que perde o Inter de Limeira. É para errar. E o dia 12 chegou. Nossa Senhora. Eu tinha chegado ao Palmeiras e prometido que seria campeão. Era tanto tempo, era tanto sofrimento, mas eu me sentia como se tivesse jogado todos os 16 anos sem títulos.
Palmeiras deixara o Corinthians na fila em 74. Agora era a hora da gente sair da fila em 93. Quando fui para a bola, eu via tudo e não ouvia nada. Quando a bola saiu do meu pé, ouvi tudo e não vi mais nada. Parecia que eu não corria quando bati o pênalti. Eu flutuava na grande área. Não pisava no chão. Já estava no céu. Tinha esperado tanto tempo por aquilo, o Palmeiras também. Era hora de dar a volta por cima, de lavar a alma. Era o mais importante momento da história do Palmeiras. Parecia que eu tinha começado a correr para a bola em 1976 e só cheguei para chutá-la em 1993. Fui para a cobrança em nome de todos os palmeirenses. Eu estava ali para ser campeão depois de 16 anos. Aquele gol ficou marcado por Ivaí. Então acho que ele merecia aquilo. Acho que caiu tudo certo dele fazer o gol. Acho que foi muito legal. O Ivaí, quando foi bater o pênalti, eu falei assim, fomos campeões. O Ivaí acabou sendo o grande símbolo daquele time. Ele queria mostrar que ele podia realizar alguma coisa no Palmeiras e pro Palmeiras. Um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Ele fez com que eu fosse campeão pela primeira vez na vida. Mudou-se a história, né? De repente, de um perdedor passou a ser vencedor, de um time acostumado a ser jogado de lado, de repente passou a ser um time super campeão. Então aquilo era demais para quem acompanhou tudo aquilo. Com o apito de José Aparecido, o Palmeiras comemora o título de 93. E um dos meus amigos que estava no jogo chegou e a gente se abraçou, comemorou. E ele falou, olha o que eu fiz. E ele mostrou um relógio quebrado, parado. E eu falei, o que aconteceu? Deu briga, alguma coisa? Ele falou, não, exatamente a hora que acabou o jogo, eu joguei o relógio no chão até quebrar, porque para mim o tempo acabou ali. O mundo e a bola tinham de estar parados para o Palmeiras ser campeão, para acabar com 6.142 dias sem gritar é campeão e para acabar com aquela musiquinha infernal do 1, 2, 3, 4, parabéns para você, parabéns para nós, campeões, parabéns para nós, palmeirenses. O Palmeiras é campeão paulista em 1993. E foi uma alegria total, né? Um abraçando o outro, a gente não queria nem sair do campo, né? Acho que a gente nunca comemorou um título como aquele, por ser aqueles 16 anos. Corria pra lá, corria pra cá, então, cara, é inexplicável. Porque você ser campeão a primeira vez. Correndo em volta ao campo, indo perto dos torcedores, né? Acenando pra torcida. Nós não tínhamos mais forças nem para erguer o troféu. Acho que foi o troféu mais pesado da história do Campeonato Paulista. Eu acho que os 16 anos de jejum tava tudo naquele troféu ali. Você vê que o Roberto Carlos não apareceu, o Edmundo, ninguém apareceu pra levantar. Só eu, Antônio, Marião, Evaí, Serjão, só os pequenininhos. Eu não sabia, falei, nossa, que o troféu, pô, eu pensei que o troféu tinha um hominho ali assim, era uma casa. Pô. Só eu realmente sei o que foi superar esse momento e chegar a essa hora dessa conquista. Tirei a camisa, dei cambalhota, abracei roupeira, amassei todo mundo. Daqui a pouco chegou todos os jogadores, jogaram água na cabeça, foi uma confusão pra mais de metro. Vencer aquela partida contra o Corinthians e ajudar o Palmeiras a sair da fila se tornou um dos momentos mais importantes da minha vida profissional. Quando você se vê dando a volta olímpica, aquele mundaréu de gente, já começa até a dar um arrepio, né? Foi muita alegria, né? Todo mundo invadiu, uma festa muito grande, a torcida gritando o tempo inteiro. Sorriso estampado no torcedor, no rosto do torcedor do Palmeiras, isso aí não tinha preço. A gente é responsável pelas alegrias e pelas tristezas de pessoas, de multidões, de famílias. Eu fui campeão várias vezes no Palmeiras depois de 93. Mas não teve explicação, não teve um título melhor do que o de 93. Foi muito importante aquela, uma das mais importantes ou a mais importante na minha história de futebol. Não é só um título qualquer, foi um resgate de
de uma nação, de pessoas que teve de novo orgulho de vestir aquela camisa. Vi o Palmeiras ser campeão no meio de Corinthians. Pulei que nem um maluco, eu e os outros, pô. 15 anos, 16 anos sem gritar. Você tá louco, meu, que eu não vou gritar campeão. Puta vida. Aquele Ronaldo foi expulso, o Tonhão. Dava um beijo na boca do Tonhão. Que isso? E foi, assim, aquela coisa pra lavar a alma, né? Assim, aquela coisa... Quando acabou o jogo, a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia mesmo. E agora? Tipo, que ele vai pra lá, vai pra cá, vai pra Paulista direto, ou a gente compra... Porque a gente não comprou, ninguém comprou faixa, né? Ninguém, não, tipo, nunca mais. Depois da Inter de Limeira. E eu não sabia qual que era a prática. Saí de casa às 7h30 e voltei para casa às 9 horas da manhã. Passei em todos os lugares de São Paulo, todas as torcidas. Acabou a fila, meu. Fomos campeões. Que emoção. Nada vai superar aquele título. Saía palmeirense do bueiro. Era uma coisa assim, era uma alegria contida, assim. Você via todo mundo... Nunca vi um negócio daquele, nem quando o Brasil ganhou a Copa. Lembro que à noite que eu vi meu pai já de madrugada e ele falou, pô, os caras soltaram um rojão, caiu dentro do carro, ficou um buraco dentro do banco. E ele não tava nem aí com aquela situação. A cena que eu lembro é eu todo vestido de Palmeiras, meu avô gritando, bebendo cerveja, né? Inclusive aquele dia até eu bebi cerveja, que nem, não, ali também, vou, não sei o quê. Tem certas coisas que se Deus me pedisse para montar, eu não teria sido tão feliz como a realidade o foi. Nenhum time na história do futebol saiu da fila como o Palmeiras. Depois de 16 anos sem ser campeão, em 19 meses o Palmeiras ganhou 5 títulos. O Bipaulista, o Bibrasileiro e o Rio-São Paulo de 93.